O programa de vacinação no Brasil sempre foi um motivo de orgulho para o país. Mas, de repente, uma coisa chamada movimento anti-vacinas chegou no Brasil. O que é esse movimento? De onde ele vem? Quais são os perigos que ele representa? Sempre houve pessoas que questionaram a validade, a eficácia e a segurança das vacinas. Isso não é novidade. A novidade é que, 20 anos atrás, um médico chamado Andrew Wakefield, na Inglaterra, deu início a um movimento que se espalhou pelo mundo e que se chama Movimento Anti-Vacinas. E esse movimento tomou um corpo tamanho que hoje a gente está sofrendo com doenças infecciosas como sarampo, que eram muito mais bem controladas no passado, estavam quase erradicadas. Como foi que essa história começou? Esse médico, em 98, na Inglaterra, publicou um trabalho num periódico muito famoso e muito confiado chamado The Lancet, falando que vacinas podiam causar autismo em crianças pequenas. Isso gerou um medo na população que tomou conta no momento da Inglaterra e depois se espalhou pelo mundo. Tem vários problemas nessa história. Primeiro, o paper era uma fraude. Não é que ele era mal feito, não é que tinha problemas no trabalho, era uma fraude. O paper foi fabricado, os dados eram falsos. Andrew Wakefield recebeu dinheiro de um escritório de advocacia 1 ano antes de escrever esse trabalho. Ele foi pago porque o escritório de advocacia pretendia, embasado no trabalho publicado, processar os fabricantes da vacina tríplice viral, que protege contra rubéola, cachumba e sarampo, e ganhar muito dinheiro. Então, toda essa história, desde o começo, foi uma história criminosa. Não tem nada de ciência nisso. Não tem nada de dados científicos certos ou errados. Foram dados forjados. Mas, infelizmente, derrubar uma história é muito mais difícil depois que ela já tomou corpo e já foi publicada pela mídia do mundo inteiro do que contar uma mentira, que foi o que aconteceu. A mentira é sempre mais fácil, eu não preciso justificar, eu só jogo e vejo o que vai acontecer. E no caso das vacinas, o que aconteceu foi um desastre de saúde pública mundial. Essa história se espalhou para os Estados Unidos. Muitas mães ficaram nervosas imagina a possibilidade de que você vai vacinar seu filho e ele vai desenvolver uma doença séria como autismo. A gente ainda teve um problema maior ainda nos Estados Unidos, porque uma atriz famosa chamada Jenny McCarthy, que tem um filho autista, comprou a ideia de que foi a vacina que causou o transtorno na criança dela. Então ela começou uma campanha mundial muito forte e ela era uma pessoa pública, ela conseguiu fazer um alarde muito grande. Essa história foi crescendo de uma maneira completamente descontrolada. Demorou mais ou menos 8 anos para ela ser completamente derrubada por um jornalista investigativo chamado Brian Deer, do Channel 4, na Inglaterra, que fez um trabalho minucioso e muito exemplar de jornalismo científico para desmentir a história de que vacinas causam autismo. Hoje a gente sabe que o paper era uma fraude. Vários trabalhos já demonstraram que não existe nenhuma relação entre a tríplice viral e autismo, mas mesmo assim o mito continuou, o mito persistiu e as pessoas desenvolveram medo de vacinar seus filhos. Além do mito de que vacinas causam autismo, foi completamente desmentido, não tem base científica nenhuma, foi se criando em cima das vacinas outros mitos. Então, o mito do retorno ao natural. Muitas pessoas acham que se você é saudável, se as suas crianças são saudáveis, bem alimentadas, praticam esportes, têm uma vida saudável, elas não precisam de vacina. Isso é uma bobagem muito grande. Vacinas são extremamente seguras e elas nos protegem de doenças infecciosas que até 100 anos atrás matavam 20% das nossas crianças antes das crianças completarem 5 anos de idade. 20%. Isso quer dizer que 1 em cada 5 crianças morria de doenças que são facilmente preveníveis hoje com vacinas. E a gente está deixando de vacinar e a gente está colocando a população em risco. Por quê? Como é que a vacina funciona? A vacina é feita de agentes biológicos que vão fazer uma resposta imune no seu
seu organismo, vão gerar anticorpos no seu organismo e ele vai ficar ligado e Uai, seu app de vídeos curtos.